Tem água aí, tá? Se você quiser. Ah, Não tá. precisa ficar com Uhum, a garganta seca, não. uhum. Você, quando fez a sua prova lá atrás, quando você estava estudando, teve alguma matéria que você priorizou? Ou você estudava todas as matérias de forma geral? Essa é uma dúvida que as pessoas têm, né? Eu vejo, Uhum. depois que a gente passa no concurso, pra gente foi algo assim, de certa forma até não tão complexo, né? Simples. Mas, pô, aquela pessoa que tá na ansiedade de fazer a prova, me pergunta todo dia, tem uma matéria que você acha que eu devo estudar? Sim, Qual eu devo priorizar? Tem isso? Você fez é isso? Como é interessante que essa foi pergunta. a sua parte? Eu avalio assim, é importante estudar todo o edital, isso é importante. Mas eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre fui boa em português, por exemplo. Então, eu me dou bem em português. Eu vou me esforçar muito para estudar português e aquelas matérias? Não. Então, se você gosta de português, ou pelo menos você sabe que vai dar certo ali, você vai acertar, você tá bem em português, então não estude português, tira ele, deixa ele por último, porque é realmente a gente está correndo contra o tempo. Geralmente quem está estudando para concurso está sempre contra o tempo ali, né? Eu peguei as matérias específicas que o edital entregava a matéria específica e me foquei nelas. Então, era realmente na área penal que eu me apeguei, que na época, e também constitucional. Constitucional é uma área, o artigo 5º da Constituição Federal é incrível. Na época, Na, o direito ele era um pouco mais importante na prova. Hoje, por exemplo, para o seu cargo, a gente uhum, estava vendo esses dias, colocaram física, química, matérias biologia, né? específicas nessa área, né? Isso. Na época não, Isso. não Não teve, né? tinha, não tinha. É isso mesmo. Então, assim, hoje, o que é importante? Matérias específicas. A matéria que vai ter peso, você tem que focar nelas. Porque essas aí, você tem que ter certeza 100%. Na minha época, eu tinha certeza 100%, vamos dizer assim, na área penal, né? Mas hoje, sendo essas química, física, enfim, as específicas, então tem que ser focado nelas. Corre atrás, procura, se você tem condições, procura professor para te dar umas aulas, foca nessas e depois você vai mastigando o restante, né? O que você acha, o Marcelo, sobre essas novas matérias que foram inseridas? Você acha que elas são importantes para a atividade? Eu acho elas importantes, sim, porque, por exemplo, dentro da minha profissão, a gente mexe com reagentes químicos, que eu só fui conhecer quando eu fui para a academia de polícia, por exemplo. Então, eu tenho certeza, uma pessoa que já sabe trabalhar com aquilo ali, ela vai ter uma facilidade muito maior. Apesar de que também, quando a pessoa quer, ela busca o conhecimento, né? Ela vai atrás de aprender também. Dentro da profissão, a gente tem aqueles que querem aprender e se esforçam, e tem aqueles que ficam também parado ali, né? Não evolui, né? Mas é importante, sim. Eu acho que se a pessoa tiver conhecimento dessa área aí, ele vai ter uma facilidade muito maior quando ele for aplicar. Inclusive, ele vai ter ideias, porque a nossa área é uma área muito interessante. Essa área da papiloscopia, ela é muito interessante. Existem meios de revelação de digitais, mistura componentes simples que talvez a gente tenha em casa, e você faz aquela mistura e consegue revelar, é bem interessante. E se você tem o conhecimento de química, por exemplo, você vai saber mexer com isso, né? Você já vai ter uma facilidade, vai ter ideias. Talvez, não sei, né? Por exemplo, o Estado não manda produto, né, para a gente trabalhar, mas aí você vai ter eh, ideias que você já sabe, que você tem conhecimento, você compra, por exemplo, e utiliza ali. É lógico que são poucos que fazem isso, né? Que vai gastar do seu bolso, né? Mas é possível, né? Com certeza, vai ser uma pessoa, um cidadão, vai ser um cidadão, um servidor público, que vai estar prestando um serviço para a sociedade de muita relevância, né?